Você sabia que não é toda frase que você pode usar can e could quando você quer falar de capacidade ou de habilidade das pessoas? Pois é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então fica aí comigo and let's get started. Olha só, e se você está precisando aprender inglês passo a passo, começando do zero, indo até alguns assuntos avançados, com todos os detalhes para você dominar o inglês, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, para você dominar o inglês de uma vez por todas. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes do nosso curso, é só você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. Entra lá no grupo e aguarda, que em breve a gente passa mais informações por lá. O can e o could são conhecidos como verbos modais. Então, eles são verbos de certa forma, porque eles têm um significado, têm uma tradução, que geralmente é pode, poderia, mas eles não são simples verbos, porque eles têm algumas funções. Eles servem, por exemplo, para indicar permissão, pedido, capacidade, habilidade. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente no sentido de habilidade ou capacidade. Por exemplo, se você quer falar assim: ela sabe falar inglês, ou ela consegue falar inglês. Em inglês eu poderia dizer she can speak English. She can speak English. Porque o can significa que a pessoa pode no sentido que ela consegue, que ela tem essa capacidade, que ela tem essa habilidade. Se eu fosse falar, por exemplo, que eu não consigo ler sem óculos, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho essa habilidade, né? Já tinha, mas não tenho mais. Então, em inglês eu falaria I can't read without glasses. I can't read without glasses. Então, esse can't é o negativo de can, significa que eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo mais fazer isso. Agora, eu poderia falar para você que eu conseguia ler sem óculos alguns anos atrás. Como eu estou falando no passado, eu vou usar I could read without glasses a few years ago. I could read without glasses a few years ago. Ou se eu fosse falar que ela não conseguia, ela não sabia andar de bicicleta quando ela tinha 5 anos. Então eu vou dizer she couldn't ride a bike when she was 5. She couldn't ride a bike when she was 5. Então é assim que a gente usa can e could quando a gente está falando de habilidades, capacidades. Agora, você já parou para pensar como você faria uma frase dessas no futuro? Porque can é para o presente, could é para o passado. E no futuro, como é que vai ficar? Você não pode colocar will e can ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu quisesse falar, se você estudar bastante, você vai conseguir passar na sua prova. Você conseguirá passar na sua prova. Então, nesses casos, quando você quer falar sobre habilidades ou capacidades no futuro ou em outros tempos que não seja presente e passado, você vai usar uma outra expressão que tem a mesma ideia do can e could, que é a expressão be able to. Literalmente, be able to significa ser capaz de. Ou seja, se você é capaz, você consegue, você pode fazer aquilo. Então esse exemplo que eu falei ficaria: If you study hard, you will be able to pass the exam. If you study hard, you will be able to pass the exam. Então o be able to é como se fosse o consegue, o pode. Aí você coloca o will, porque essa expressão aceita outros auxiliares, e aí você vai ter então a expressão no futuro. Você vai conseguir, você conseguirá, você vai ser capaz. Inclusive tem frases que dá para usar os dois. Você pode usar can ou be able to na forma correta, que dá no mesmo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Agora deixa eu te dar outros exemplos que você tem que usar be able to e não pode usar nem can nem could. Mas antes que você esqueça, já deixa um like aí pra gente. Se você está chegando agora aqui no canal, ainda não está inscrito, já se inscreve aí também para você não esquecer. Clica no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho também para você receber as notificações. Beleza, agora como é que você falaria essa frase então? Eu quero ser capaz de correr uma maratona um dia. Eu quero conseguir correr uma maratona um dia. Nesse caso eu estou usando o poder ou conseguir no infinitivo, então você também não pode usar can. Você vai ter que falar I want to be able to run a marathon one day. I wanna be able to run a marathon one day. Então eu quero poder, eu quero ser capaz, eu quero conseguir correr uma maratona um dia. Eu sei que alguém deve estar pensando, se você está falando conseguir, eu não poderia usar o get? Porque get não é conseguir? Só que aí tem um detalhe.
Get é conseguir alguma coisa. Por exemplo, conseguir um emprego, conseguir dinheiro, aí é get. Agora, se você está falando conseguir no sentido de conseguir fazer alguma atividade, aí você vai usar can ou be able to. Olha outro exemplo interessante. With proper training, they might be able to win the competition. With proper training, they might be able to win the competition. Com o treinamento adequado, eles podem conseguir ganhar a competição. Talvez eles consigam ganhar a competição. Esse might indica a possibilidade e o be able to indica a capacidade. With determination and perseverance, you will be able to achieve your goals. With determination and perseverance, you will be able to achieve your goals. Com determinação e perseverança, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Oh, essa é uma frase de motivação, hein? I'm sorry, but I won't be able to attend the meeting tomorrow. Desculpe, mas eu não vou poder participar da reunião amanhã. Então, I won't be able significa que eu não vou poder. Attend the meeting é participar da reunião. Eu poderia dizer assim também. I haven't been able to save enough money for vacations. I haven't been able to save enough money for vacations. Eu não tenho conseguido economizar dinheiro suficiente para as férias. Tá vendo? Você pode usar inclusive no present perfect. Então o be able to no present perfect, você vai usar have been able to ou has been able to. Pode ser na negativa também, haven't been, hasn't been able to. Então qualquer tempo verbal que não seja presente ou passado, ao invés de você usar o can e o could, você troca por be able to. Aí você pode encaixar ele como se fosse um verbo qualquer, você pode usar junto com outros auxiliares, outros verbos modais. Agora, você também pode usar o mesmo be able to também no presente e no passado. Se for no presente, a ideia é a mesma. Você pode usar o can ou be able to, que não vai ter diferença. Claro que o be able to pode soar um pouco mais formal, porque o can é o mais comum no dia a dia, mas tanto faz. Então eu poderia dizer, por exemplo, she can speak 3 languages. Ela sabe, consegue, ela pode falar 3 línguas. Eu poderia dizer também, she is able to speak 3 languages. Ela é capaz, ela consegue falar 3 línguas. Aí, como eu estou usando no presente, eu tenho que mudar o be para is, am ou are. Aí eu uso o verbo to be no presente. Então, por isso que foi she is able to. Can you run 10 kilometers? Can you run 10 kilometers? Você consegue correr 10 quilômetros? Eu poderia perguntar, are you able to run 10 kilometers? Você consegue correr 10 quilômetros? Você é capaz de fazer isso? Um detalhe aqui é o seguinte, quando a pessoa pergunta can you, ela pode estar perguntando se você pode fazer aquilo, por favor, ela está pedindo um favor para você, ou ela pode estar perguntando se você consegue fazer aquilo, se você tem habilidade ou capacidade para fazer aquela atividade. Aí, claro, vai ser uma questão do contexto. O can you vai servir para as duas situações, então, claro que conforme o contexto, você vai entender o que a pessoa quer dizer. Às vezes o cara quer fazer uma piadinha, né? Então ele entende o contrário do que o contexto está dizendo, mas enfim, dá para usar das duas formas. Já o be able to sempre vai dar a ideia de capacidade. Então se eu perguntar para você, are you able to? Eu estou sendo bem específico, estou perguntando se você consegue, se você é capaz de fazer aquela ação. No passado é a mesma coisa, só que tem um detalhe a mais. Tem frases no passado que você tanto pode usar o could, quanto was ou were able to, que seria o be able to no passado. Lembra do exemplo dos óculos? Então eu falei, I could read without glasses a few years ago. Eu conseguia ler sem óculos há alguns anos atrás. Nessa frase eu poderia falar, I was able to read without glasses a few years ago. Então nesse contexto dá no mesmo, é a mesma ideia. Estou falando que eu conseguia fazer isso no passado, hoje não consigo mais. Porém, é muito comum eles usarem mais o be able to no passado para dar ênfase que você conseguiu fazer uma atividade específica, que você teve sucesso naquilo que você tentou fazer. Quando você está falando de uma conquista que você teve, então eles vão usar geralmente was able to ou were able to. Eu poderia falar uma frase assim, Despite the obstacles, they were able to complete the project on time. Despite the obstacles, they were able to complete the project on time. Apesar dos obstáculos, eles conseguiram terminar o projeto no prazo. Então eles conseguiram, eles foram capazes de fazer isso.
Então dá aquela ideia que, nossa, olha, eles conseguiram apesar de todos os problemas. She was able to climb Mount Everest last year. She was able to climb Mount Everest last year. Ela conseguiu escalar o Monte Everest o ano passado. Então o was able to vai dar a ideia de uma conquista, de algo bem sucedido. He was able to negotiate a better deal with the supplier. He was able to negotiate a better deal with the supplier. Ele foi capaz, ele conseguiu negociar um acordo melhor com o fornecedor. Beleza? Entenderam? Então, deixa aí nos comentários, me diz aí o que você achou e se ficou alguma dúvida ainda. E a gente se vê na próxima. See you next time.